Olá, bem-vinda a mais um Lesa! E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Noé. E em Gênesis 6:8 nos diz: Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Bem, gente, ainda estamos vivendo uma situação muito delicada no nosso mundo, não é verdade? E tudo começou numa pequena cidade chamada Wuhan, na China. Os primeiros casos de contaminação anunciados foram em dezembro de 2019, porém, se tinha notícia dele desde setembro. A China divulgou a contaminação deste vírus entre os chineses, alertando o mundo do perigo caso isso fosse propagado. E, infelizmente, o vírus se propagou pela Europa numa velocidade incrível, que em 2 meses se tornou uma pandemia. Infelizmente, né? Todos os continentes do planeta começaram a registrar casos de contaminação e morte. E o pior, ninguém sabe lidar com essa situação, porque é uma situação muito difícil para todos, é algo muito diferente de tudo que a gente já viveu. O planeta Terra, ele saiu das mãos do Criador puro e perfeito. No final de cada dia de sua criação, Deus dizia que era muito bom. Tudo que Deus construía, Deus dizia, era muito bom. E assim permaneceu, até que os nossos primeiros pais caíram diante do nosso inimigo. Ou seja, assim como o coronavírus, o vírus do pecado, ele contaminou rapidamente o mundo perfeito, tornando-o imperfeito. Diferente dos homens que não sabem lidar com a Covid-19, o nosso Criador, ele sabe muito bem lidar com o pecado. E ele conteve o mal que estava se propagando rapidamente, enviando um dilúvio sobre toda a terra. E eu acredito que você já conhece a história de Noé, né? A história do dilúvio, que é uma história linda, encantadora. Bem, quem foi que escapou da morte naquela época do dilúvio? Como a história nos relata, somente Noé e sua família e uma espécie de cada animal. Um par, né? Se você quer conhecer mais a história, você que ainda não conhece a história de Noé, você pode estar consultando na sua Bíblia, Gênesis 6 até o capítulo 9, ok? Todos naquela época eram muitos maus, aquelas pessoas eram más. Apenas um homem, junto com a sua família, permaneceu amando e obedecendo a Deus. Esse homem era Noé. Ele era um homem bom e ele amava ao Senhor. Deus, ele estava muito triste com as pessoas. Mas ele não se esqueceu de Noé e nem de sua família. Por isso que ele pediu para Noé construir um barco. Mas ele também deu a oportunidade para quem se arrependesse. Deus disse a Noé: faça um barco bem grande. Coloque os animais e então você e a sua família deverão entrar na arca e serão salvos do dilúvio, que será uma grande chuva que virá sobre toda a terra e destruirá todos. Gente, e foi isso que aconteceu. Noé, como ele era um homem obediente ao Senhor, ele fez tudo bem certinho, do jeito que Deus tinha ordenado que ele o fizesse. E quando a arca estava pronta, Deus disse a Noé: entra na arca, Noé, você e a sua família, e 2 animais de cada espécie. E foi assim que aconteceu. Eu gostaria de contar aqui para vocês a história de Noé, uma das histórias que eu gosto muito e eu costumo contar muito para os meus alunos também. Mas infelizmente não dá para contar com todos os detalhes porque o nosso tempo não permite. Mas você pode estar aí revisando essa história, tá? Tá em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9. Para terminar a história, vamos falar um pouquinho sobre o arco-íris. O arco-íris era o símbolo da vontade de Deus de chamar todos do engano da perdição à luz da verdade. O arco-íris foi a aliança que Deus fez, ou seja, o arco-íris é uma evidência para o crente, para nós, de que a chuva trará bênçãos e não destruição universal. Porque Deus fez essa aliança com Noé e continua fazendo hoje com a gente. Ele quer que a gente se arrependa dos pecados e volte para Ele. Né? Que Deus nos abençoe e que te encontro no próximo estudo, tá bom, gente? Tchau!